E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, uma entrevista sensacional, minha gente, com um conhecimento assim que vale a pena ter atenção aos detalhes. Estamos aqui com uma visita ilustre, Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, que era um nome assim muito solicitado aqui em nosso programa, Dr. Igor. Então, só quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e com um tema assim muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo, trazer esse conhecimento que você acumulou aí através da sua jornada, sempre em busca do que há de melhor para transformar a vida das pessoas. Então, muito obrigada. Obrigado, Elga. Obrigado, TV Pantanal, pelo convite, né? Fico lisonjeado aí por saber dessa solicitação. Mas é, né? Verdade, é verdade. E agradecer, né? Porque como ontem foi dia do fisioterapeuta... Parabéns, né? Novamente. Né? E fico muito feliz de estar aqui, porque para poder levar para a população um pouco dessa diferença, né? Sou fisioterapeuta de formação, mas já há 9 anos venho buscando mudar vidas e transformar histórias. Sim. Né? E de que forma? Né? A gente foi buscar técnicas diferentes, né? Porque como a gente estava falando aqui um pouquinho, que muitos acham que a fisioterapia está muito no físico, né? Com certeza. Você fala fisioterapia, você entende já um trauma que você teve aí, ou quebrou alguma coisa, ou perdeu um movimento, então você tem que ir lá para fazer essa recuperação. Mas vai muito além, né, doutor? Existem outros traumas. E aí foi isso que, né, essa jornada minha já de quase... 9 anos? Quanto tempo? 9 anos atuando só com isso, né? Mas já sou formado há quase 17 anos. 17 anos. Né? Doutor, então eu fiquei curiosa agora. Em qual momento que o senhor despertou esse olhar, assim, que o corpo, o físico, o emocional, o mental é uma coisa só, está tudo interligado e a gente é único, né? Não tem essa separação, tipo, aconteceu uma dor física apenas, que as pessoas pensam que é assim. Sim, sim. Então, assim, para eu resumir um pouquinho, que é longa história. É longa história, a gente quer saber, nós estamos aqui com o tempo, doutor. Né? E aí, então, foi assim, me formei em meados de 2004, 2005, né? E aí, comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar na área de UTI, que eu gostava muito, porém, eu começava a ver que tinha algumas outras coisas. E por coisas do destino, fiz um concurso público e fui aprovado. Sim. Né? Do qual fiquei durante 12 anos no serviço público. Né? E eu começava a atender os pacientes e eu confesso que eu tinha uma coisa que me deixava muito triste, que eu atendia ele e passava uma semana, um mês, ele voltava. E ele voltava com mais dor e eu fazia a parte reabilitacional mesmo, Sim. Tudo aquilo que eu aprendi na faculdade. Não que lá esteja errado. Super entendo. Mas era algo que me angustiava. Angustiava a minha pessoa, eu como profissional, porque eu falava, nossa, eu estou fazendo tudo o que eu aprendi na faculdade, porém, não está resolvendo. Era uma provocação, né, doutor? Né? E eu como um bom ariano, né? E as coisas assim, eu quero um pouco mais além. Ir além sempre. Eu quero ir além sempre, né? E aí, eu comecei eu já tinha uma observação, ver algo assim, e eu comecei a fazer um curso que era acupuntura. E aí eu comecei a ver um outro lado. Então começou a somar na minha vida. Sim. E aí eu comecei a aplicar um pouco disso no serviço público. Naquela época, teoricamente, não podia. Né? Entendi. Por questões do serviço mesmo. E aí, só que eu aplicava lá uma agulha, falava com a pessoa falava uma coisa para mim, aquilo já me conectava. Uma informação. Que naquele tempo eu já buscava, só que eu não sabia interpretar. Entendi. E aí passaram-se os anos, naquela época, coisas do destino, eu deixei de fazer a parte da fisioterapia e fui um pouco para a parte de gestão dentro do concurso público. E fiquei quase 6 anos. Nossa. Mas só que chegou uma certa época que estava faltando coisa na minha vida. Eu super entendo. Na minha vida mesmo. Então, eu conquistei algumas coisas dentro do serviço público, né? Foi de muita valia. Mas só que chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu
vou fazer o último curso da fisioterapia, da saúde. Eu já estava fazendo direito, já estava no 4º semestre. Olha como a vida é. E aí... Mas conhecimento, né, doutor, nunca como eu posso dizer, nunca é demais, nunca é... Não. Você não perde aquilo. Nunca. Uma hora vai fazer sentido. E fez todo. E fez, hoje faz. Fez. Hoje o direito está aí. Direito eu preciso dele a todo momento. Com certeza. Né? E aí eu fiz o curso, que foi o último curso da fisioterapia, da saúde. E aí eu já via, eu olhava, mas nunca dava certo. E aí eu fui para Londrina, onde o precursor da microfisioterapia no Brasil, que é o Afonso Salgado. Microfisioterapia. Isso, que o Afonso Salgado trouxe para o Brasil, né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz o curso e lá eu consegui entender a causa das circunstâncias, que o corpo trazia algumas causas do que a gente estava falando, né? Se é físico, se é químico, se é somato emocional, se é traumático mesmo de um acidente. E aí a janela da minha vida despertou, né? Então, ali foi o boom, né? Fez sentido. Fez sentido. Eu já tinha conhecimento da medicina chinesa, já tinha alguns conhecimentos. Então, foi muito rico para mim, que eu já cheguei com uma bagagem um pouco diferente. E aí, eu entrei de cabeça, porque eu falei, agora faz sentido, e eu comecei a atender. E aí, eu conciliando com o serviço público na época, e aí os franceses, eles vinham para dar os cursos, que são os criadores da técnica. Entendi, foi criada na França, então. Isso, então toda a minha formação foi feita com precursor e foi feita com os franceses, então minha formação é toda internacional. Então eu bebi a água da fonte. Direto lá, né? E graças a Deus até hoje a gente bebe a água da fonte, que eles ainda são vivos. Claro, e continua, né? O aprendizado é contínuo. Isso, eles vêm no Brasil, a gente frequenta, né? Hoje tem a gratidão de estar também na escola, né, onde ministro os cursos. E também, né, em 2017 eu fui fazer uma imersão, né? Fui para a Bélgica, fui fazer uma imersão e fui para um congresso da microfisioterapia e lá a gente foi buscar outras coisinhas, que é dentro da leitura biológica, que é outra técnica associada que a gente trabalha, né? Sim. E aí, nesses 9 anos, vim buscar várias formações internacionais, vários cursos, né? E para fechar esse ciclo, que eu falo que é uma tríade, né? Nós fomos fazer uma técnica que chama terapia ortomolecular. Sim. Né? Que é muito hoje conhecida, né? Conhecida, porém ainda sempre fica aquela dúvida, o que é realmente, isso, sabe? Né? Todo mundo fala que é bom, o povo não entende muito bem. Realmente você precisa trazer alguém que pratica para passar essa informação em detalhes. Por quê? Porque assim, hoje, antigamente se falava alternativo, né? E hoje, essa palavra não eu não gosto muito. Eu falo que é integrativo. Sim. Que as coisas hoje estão integrativas para a população. Com certeza. Né? A gente quer passar que... porque a saúde, não vou colocar a medicina, vou colocar a saúde em si. O modelo, né, Galeno, que é um modelo, né, que foi colocado, foi dicotomizado. Então, cabeça, pescoço, você vai no médico para isso. Não, só que nós somos um todo. Sim. E isso que eu resgato no meu consultório, né? Porque nós vamos buscar a origem da situação, volto a dizer, somato emocional, é físico, é químico, é suplementar. Aí nós vamos entrar com a medicina, né, com a terapia. Doutor, você, por exemplo, para as pessoas que estão nos assistindo, entender, quando chega uma pessoa a fazer uma consulta, você busca informação o máximo que você puder em relação à vida da pessoa. Total. Então, é assim... Eu percebi isso, agora eu falei, nossa... Total, porque... A minha via de acesso, primeiro, é a anamnese, como a gente aprende na área da saúde. Sim. Só que a minha ferramenta mais preciosa é as mãos. Você consegue... Porque eu li alguns artigos seus, lógico, fui lá dar uma olhada. E eu achei muito legal a perspectiva que a fisioterapia, você identifica o trauma. Isso. Sabe, levando assim o pé da letra, né? Ao pé da letra, por exemplo. Você tem um trauma em determinada região.
Só que você consegue identificar através do toque traumas que vêm de outras questões, pode ser questões emocionais, e isso você desenvolveu algo que você consegue identificar isso, porque o corpo ele fala para você, não é? Isso, o corpo ele fala. Isso. Aí os criadores, né, começaram com mapas específicos. Entendi. Que lá no começo era, porque eles são médicos osteopatas, que isso existe na França, médico osteopata, e aí eles também viram que também não conseguia resolver algumas coisas. E ele começou a desenvolver mapas. E aí sim, começaram com a parte traumática. Só que, por exemplo, só para correlacionar aqui bem rapidinho, muitas das vezes a dor no joelho, ela está correlacionada com alguma informação somatoemocional do rim. Olha só. Então, assim, é uma coisa que ninguém... Às vezes fala, nossa, mas o que está acontecendo com o meu joelho? Eu não sei que dor é essa, eu não bati. Porém, fugiu, é a articulação, o que é? Porém, esses mapas específicos e esses toques específicos e os movimentos específicos e muito sutil, do qual eu falo para a população, é que nós vamos buscar informação. Então, a informação, ela pode ser hoje, ela pode ser ontem, ela pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta e até mesmo na vida intrauterina. Então, por isso que muitas das vezes fica muito assim, peraí, mas como que você sabe essa informação? Ninguém sabe. É só minha, é particular. Sim. Mas não é porque a gente, né, fala assim... Não é algo sobrenatural, sobrenatural, né, não. É isso aí. Não. As pessoas falam, mas como assim? Não é porque o corpo, ele guarda a informação. E aí, com esses toques, nós vamos buscar que tipo de informação foi. E aí, claro, do qual eu voltei, estava te falando antes, primeiro, quando nós fomos feitos lá, né? Sim. Na primeira semana, o primeiro era o intestino. É um grande intestino. Quando nós... podemos falar assim, Sim. a concepção, né? Isso, a concepção. Isso. Então, a primeira coisa que se forma do nosso organismo, do nosso sistema, é o intestino. Isso. Aí... dá-se a entender, entende do segundo cérebro, mas na verdade tipo, é o primeiro cérebro que coloca. Por quê? Aí a gente explica isso dentro da base científica da microfisioterapia, que é a embriologia, a filogênese e a autorregulação. Então, por isso que a gente fala que o corpo ele tem a capacidade de se autorregular. Entendi, doutor. E aí sim, quando você toma a consciência, a percepção do porquê que você está tendo esse problema, aí eu já faço o link que é a leitura biológica, aí você começa a mudar a sua percepção de vida. E aí, se a gente precisa, nós vamos com a terapia ortomolecular e vamos suplementar. Está faltando magnésio, está faltando ferro, está faltando zinco, está faltando um produto para a parte emocional, dentro do que nós podemos, né? Que o Conselho de Fisioterapia, em 2017, deu essa oportunidade para a gente de fazer prescrições de livre prescrição. Então, Sim. Dentro da ortomolecular, todos os componentes são de livre prescrição. Então, muita gente, fisioterapeuta pode prescrever? Pode, dentro que ele saiba prescrever. Sim, né? Claro, da necessidade da pessoa. Dentro se ele tem a formação para isso. E graças a Deus, a gente já veio com essa bagagem lá de trás, da medicina chinesa, fizemos curso na área ortomolecular, fizemos outros cursos, homeopatia, terapia com floral, terapia quântica. Então, assim, nós temos uma bagagem muito grande para poder ofertar para a população essa facilidade e para poder mudar vidas e transformar histórias, como você falou. E vem transformando muitas, doutor, porque as pessoas, nada melhor que o boca a boca, né? Um paciente, no caso seu, Sim. satisfeito, as pessoas que chegavam falando assim, olha, você precisa levar o doutor Igor Vilela. Mudou a minha vida. Porque, olha, ele tem uma técnica lá, nossa, parece que ele sabe tudo da sua vida. Eu falei, meu Deus do céu, preciso conversar com esse doutor Igor. Doutor, vamos dar sequência nesse bate-papo, mas vamos dar uma paradinha? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje com esse bate-papo mais que interessante, Obrigado, doutor. obrigado. É uma oportunidade de conhecimento, uma oportunidade que as pessoas têm aí de entender, às vezes, o que acontece com você, né? Tem pessoas que sofrem a vida inteira com dores,
que não sabe de onde, falou, meu Deus do céu, mas eu sinto tanta dor. Isso aí, existe isso dentro da minha casa, como eu compartilhei com o senhor. Eu falei, nossa, doutora, eu fui ler o seu material, pesquisar certinho todo esse conhecimento que o senhor vem trazendo, identifiquei assim tantas pessoas que eu conheço que reclamam, inclusive dentro da minha casa. Então eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, elas vão se inteirar, né? Se inteirar, elas vão falar, nossa, eu acredito que isso aí pode me ajudar. Doutor, estamos em um mês especial, colocamos aqui o Outubro Rosa ao lado do senhor, especialmente né? para falarmos de casos práticos, para as pessoas nos entenderem. E, no caso, o câncer de mama é um deles, né, doutor? Sim, sim. Até em nosso consultório, para você ver, né? Porque muitos acham, né, o fisioterapeuta, né, voltando àquela questão, sim, mas como a gente trabalha hoje a terapia ortomolecular, a parte somatoemocional, que o quanto é afetada num caso de câncer de mama, nesse mês, né, de prevenção do câncer de mama, né? Num ano importante, Num né, ano doutor? importante, tem uma né? demanda muito grande reprimida, doutor. Muitas mulheres e homens, porque Sim. atinge é mais raro, mas existe, Sim. não fizeram os exames de rotina. Preventivo. Então, assim, muita gente não foi diagnosticada. Então, é um ano muito importante que a gente está mesmo, toda oportunidade que tem de transmitir aí, fazer esse chamado para as pessoas, a gente faz. E é muito louvável isso, sim, né, da parte do seu programa, de fazer essa integração, né? Porque no nosso consultório, nós temos pacientes que estão na fase de tratamento, que acabaram sim, de descobrir, e o seu formato emocional totalmente abalado, porque não é fácil, né? Porque tem uma questão que fala que câncer é igual à morte, né? O cérebro remete isso. Entende isso. Ele entende ainda. isso, e é isso que nós fazemos para tentar ver o porquê que aconteceu esse câncer, né? E isso a leitura biológica explica, que são coisas que aconteceram em que eu não pude alimentar, que eu não pude proteger, e dependendo do lado, tem uma explicação, se é o lado direito é uma circunstância, é o lado esquerdo, para nós, dentro do que a gente trabalha. Sim. E também, pacientes que já estão na fase de quimioterapia, de radioterapia, elas precisam ingerir alguns produtos que contêm alguns metais pesados. Sim, e aí, é tóxico, né, doutor? Mas precisa, sim, né? É necessário. Para combater. Para combater. Só que aí, em auxílio integrativo com esses profissionais, a gente vai melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, nós temos bastante casos disso no consultório. Isso é muito salutar falar para a população, né, que é uma equipe multidisciplinar, integrativa, né? Cada um vai fazendo sua parte para o quê? Para melhorar o paciente. Com certeza. Que é o que a gente quer. A qualidade de vida durante essa jornada. Essa jornada que ele está vivendo, né? Sim, que ele está passando. O acompanhamento emocional, psicológico, acompanhamento com nutricionista, com alimentação, que é totalmente importante, né, doutor? Com certeza. Somada a essa terapia, essa visão, sim, com certeza ajuda muito no resultado positivo do tratamento, na cura. É isso que a gente quer. É só isso que a gente quer para o paciente. Doutor, agora vamos mais um pouquinho além. Na questão, no caso, vamos levar em consideração, por causa do mês, o câncer de mama. As pessoas, às vezes, desenvolvem algumas patologias que vêm de questões emocionais, lógico. Sim. O câncer também, né? Uma grande maioria. 90%. É que é difícil falar isso, porque... Sim, é difícil, eu sei. Existe causas idiopáticas, que é sem explicação, aí genéticas dentro da visão médica, predisposição, sim, mas a gente vê um cunho muito somato-emocional, né? A gente vê assim, pelo consultório, né? E é essa abordagem que às vezes nós estamos mostrando para a população, que isso pode às vezes antecipar e não vir a ocorrer esse tipo de doença. Com certeza. Né? Que é isso que a gente a proposta quando a gente foi ver isso fora, né? Estudar um pouco fora do Brasil, que isso tem coisas que lá eles vê a parte integrativa, biofísica, né? A Alemanha é um centro muito forte em medicina biofísica, de equipamentos mesmo.
para a área da medicina. Então, a gente tem alguns, né? Vamos dar um exemplo, o ozônio. O ozônio é muito usado, nosso consultório nós temos. Tem ozônio e ficou um tempão sendo proibido aqui no Brasil, agora já está liberado. Para algumas profissões podem, outras profissões não. Então, ainda assim, está aí. Por questões de legislação, né? Entendo. Mas a gente sabe quando o benefício foi importante. Por exemplo, o ozônio foi muito usado na época do Covid, né? Bom, e falando de Covid, doutor, eu tenho essa preocupação, por quê? Porque o Covid, ele mexeu com o emocional, ele mexeu com a vida como um todo da humanidade. Então, tem pessoas que não conseguem administrar certas, né, frustrações que aconteceu na vida, perdas. Sim. Que foram grandes, Sim. transformação, às vezes perda de emprego, financeiro, questões financeiras. Então, aconteceu muita coisa, Sim. né? O luto e muito mais. Sim. As pessoas que não conseguirem administrar esse sentimento, entender como funciona, reprimir essas emoções, podem desencadear vários problemas, como já estão acontecendo, ansiedade, depressão. Não só isso, né, doutor? Sim, e é muito engraçado quando você coloca isso, né? No nosso consultório, eu fiz um levantamento, então a gente atendeu aí mais de 1.000 casos. Nossa! Né? Na pandemia, né? Na pandemia, estou colocando assim. Durante toda essa jornada aí. Vamos dizer que já estamos no fim, né, doutor? A esperança né? É forte aqui. É forte. Mas, eu volto a dizer que ninguém nasceu com Covid, entende? Claro. Nós somos seres que, cada um dentro da sua idade, já tem uma jornada. Então, o Covid, o que ele veio? Muitas pessoas já estavam com um balde para transbordar. Então, explicando de uma forma mais simples. Entendi. Né? E aí o Covid vem o quê? Vem uma coisa que ninguém imagina. Então, a última vez que isso aconteceu foi em 1920, 18, né? Então, algo com a sua bisavó viveu isso aí, né? E agora você vai ter informações disso. Nós, né, vamos ter informação disso. Então, o balde já estava transbordando para alguns. E aí é o que você falou. Peraí, Igor, teve gente que não soube administrar. Mas como que é a vida dessa pessoa? Ele já era estressado, ele já era ansioso, ele já tinha preocupação, ele já tinha questões de perdas na família, então isso vem e potencializa. E aí eu digo, para nós, do que a gente trabalha hoje, foi um avanço para a população de uns 8 anos de conscientização, porque as pessoas começaram a entender que só o remédio, só o antibiótico, só o que estava dando ali não estava funcionando. Sim. Então, assim, não quer dizer que está fazendo errado, volto a dizer, gente. Com mas certeza. Só isso não estava adiantando. E aí, quando as pessoas estavam indo no nosso consultório, viram que tinha mais a parte somatoemocional, a cura, né, ou a saída dessa transição aí, desse Covid, era muito mais rápida. Então, assim, teve pacientes que eu tive que ir para o Instagram para falar para a população. Sim. E eu passava lá, ó, toma esse suplemento. Volto a dizer, gente, não tinha a cura, não tinha vacina, não tinha nada. Então, suplementação era necessário? Sim. Com toda certeza. Né? Você tem que preparar o seu corpo. Então ninguém estava dando remédio para Covid, não. Nós estávamos dando o quê? Fortalecimento imunológico. Sim. E quantas pessoas não pegou Covid? Muitas. Eu vou dar exemplo, eu. Doutor, você não pegou, né, o Covid? Covid? Não. Olha que maravilha. E olha que eu faço toda vez que eu vou para cidades atender, porque se alguém pergunta, não, estou aqui, né? Hoje já é menos, mas por quê? Eu tenho um conhecimento específico do que era o Covid? Sim, mas não quer dizer que eu estava imune. Sim. Mas eu me suplementava muito. Né? Então, assim, e tem pessoas que não pegaram. Eu tive pacientes meus, idosos, de 70 anos, que eram meus pacientes. E todo mundo da casa pegou e ela não pegou. Não pegou. E a preocupação familiar que ela pegava, né? Falou, nossa, olha, a vovó tá aqui, E aí a vovó estava tomando o que a gente passava, a vitamina D, o zinco, o selênio, a gente já estava fazendo isso em março. E começaram a fazer isso em meados aí de dezembro. Sim. Né? Então a gente já estava fazendo essa proposta para os nossos pacientes dentro da visão da terapia ortomolecular. Sim, porque seus pacientes também já detêm esse conhecimento, Sim. doutor, já tem conhecimento de causa, experiência.
sabe? Quando passa a ter esse contato lá no seu consultório e começa a aprender, ter essa visão do outro lado ou do nosso corpo como um todo, não tem outro caminho. Vai lá, doutor, olha, isso que está acontecendo é algo que ninguém sabe, o que nós vamos fazer. Eu tenho certeza que você recebeu muita gente voltando, fala, doutor, e agora? Não é verdade? Fora as que já estavam fazendo esse equilíbrio do corpo, esse tratamento. É o que eu digo, acelerou muito, né? Porque muitas pessoas procuraram e falaram, eu estou fazendo isso, mas, por exemplo, pós o Covid, como eu disse, porque dentro da visão da leitura biológica, na fase ativa do conflito, o que é a fase ativa do conflito? É quando nós estamos vivendo aquilo. Sim. Que é o que a gente estava vivendo até meados de março, abril, maio, quando falou, não tem nada. Você vive ou morre, que era assim, né? Com certeza. E aí falaram, vacina. Opa, aí muitos procuraram a vacina, tiveram a vacina, estão tendo a vacina, e aí o corpo, na fase ativa do conflito, para algumas questões que a gente entende dentro dessa visão da embriologia, tem tecidos que pode gerar, tipo, ansiedade, tem que fazer isso, fazer aquilo, porque o corpo precisa fazer aquilo, porque ele precisa tentar resolver o problema. Que o problema era o quê? O não morrer. É inteligente. Exatamente. Ele vai te dar ansiedade, ele vai te dar angústia, ele vai te dar medo. Por causa disso. Só que aí quando resolvemos, vacina. Aí você... É nítido, gente. O quanto de pessoas que agora estão tendo as doenças. Sim. O quanto de pessoas pós-vacina estão tendo fadiga, cansaço, queda de cabelo. Muitas. Por quê? Porque é a fase resolutiva do conflito. E aí o corpo, ele como se descansasse. E quando ele descansa, ele tem que dar reações. Só que é isso que a gente vai dentro da leitura e da micro, falar, olha corpo, você não precisa ficar mais assim não. Olha, vamos entender isso, e aí buscar a causa. Porque eu volto a dizer, quem ficou lá na depressão, quem ficou no estresse, o Covid só foi o start. Entendi. Foi o gatilho. Só o gatilho. E aí... Só que, doutor, não é, no caso, ansiedade e depressão é algo que está todo mundo aí alarmado, né? Muita gente está passando por isso, infelizmente. Mas o pós-Covid está trazendo, assim, outras reações também, né? O corpo, as pessoas tendo infarto, AVC, perda de memória, são vários relatos, assim, que vem acontecendo e com bastante frequência, que o pessoal fala, nossa, será que isso é uma reação do Covid? Poderia ser, doutor? Dentro da visão da leitura biológica, existe a explicação. Existe a explicação, por exemplo, a infarto. São circunstâncias na vida em que a pessoa resolveu um conflito grande de território. Nós não resolvemos conflito de território? Com certeza. Né? A perda de memória. Perda de memória tem vínculo com conflitos de separação. Muitas pessoas não perderam. Entendi, fez todo sentido agora. O Covid foi o gatilho. Exatamente. Entendi. Só que aí na fase ativa do conflito, ele não pode perder a memória que ele precisa viver. Sim. Só que aí quando resolve, o cérebro não fala, apaga aí de março a março. Ele apaga o quê? Um gap maior. E aí não se sabe qual tipo de memória. Geralmente é a memória mais recente. Então, cada caso é um caso. Entendo. E é isso que a microfisioterapia, a leitura biológica e a terapia ortomolecular que a gente trabalha, a gente atende o paciente, ele é um ser único. Então, pode vir 20 pessoas para mim com perda de memória, com dor articular, que cada caso vai ser diferente para cada um. O conflito é o mesmo. Eu entendo. Mas a forma que cada um administrou isso é diferente. E aí por isso que eu digo que a nossa vantagem é que nós temos a mão, né? Para poder buscar isso no corpo e no cérebro. Por quê? Aqui é uma grande explicação, porque muitos falam, como você consegue fazer isso? Aí é a hora que a gente tem que dar a explicação científica, porque nós temos que voltar lá na embriologia e dizer, né? Entendo, doutor. Que a pele, ela deriva do mesmo pai e mãe que o cérebro, que é a parte ectodérmica. Então, quando a gente vai acessar a pele, existem informações que estão na pele e a gente consegue acessar as informações que estão no cérebro. Então, por isso que as pessoas ficam questionando, tipo, de datas ou alguma coisa, um evento que a gente consegue ver por causa desse acesso. Eu gosto de explicar para as pessoas entenderem mais fácil assim, ó. A pele é um HD externo. Entendi. Né? E o notebook tem lá o HD. E aí você não conecta?
Sim. Então é assim que a gente consegue acessar essas memórias, acessar esse corpo. Entende? Perfeito. E é realmente as pessoas, quando... Inclusive, né, nós poderíamos dar esse passo e mostrar aí uma consulta. É possível, doutor? Eu, de antemão, te convido. Ai, né? adorei, porque eu já estou aqui toda interessada. Já estava antes, estava tentando fazer esse convite já há algum tempo. Sim. Eu falei, doutor, olha, estão solicitando sua presença para você realmente... Porque é tão libertador, né, doutor, quando você consegue realmente entender esse serviço que você oferece e transforma a vida de muita gente que tem uma visão limitada, que não conseguiu identificar ainda que nós somos únicos e somos únicos em todos os sentidos. Você com você mesmo, corpo, mente, emoção, físico e você para com os outros, né? Então, esse atendimento personalizado, esse autoconhecimento faz toda essa transformação, essa mudança com alguém que conhece, que está estudando muito para isso. Então, já aceitei o convite, vamos fazer aí essa consulta, vamos mostrar para as pessoas que nos acompanham e transformar vidas, né, doutor? Que é isso que esse é o nosso propósito aqui no programa. Eu fico muito feliz, né, Elga, em poder participar, porque o que você está falando aí é literalmente o slogan né, que eu falo do Dr. Igor Vilela, né, que é: nós podemos mudar vidas e transformar histórias. Por quê? Porque isso transformou a minha. Doutor, eu nem sabia, viu, doutor? Exato. Eu falei só pelo tudo que você me contou aqui, pelo que eu li, de verdade. E isso foi bacana, como a gente falei no começo, eu te mandei as matérias e você colocou isso de forma muito brilhante, porque isso foi comigo, para você ver essa trajetória, né? Essa trajetória meio de vida, de ser funcionário público, né, de achar que eu nunca ia sair do serviço público, e hoje, né? E ter essa sensibilidade, né? Você fala, nossa, e querer ir além. Você fala, nossa, isso não está resolvendo. Foi isso que me motivou a buscar e falar assim, peraí, mas isso não tá certo, né? E hoje eu tenho a felicidade, né, de atender em Cuiabá, de atender em Primavera, atender em Lucas, Sorriso, né? E ser tão feliz porque é isso. Eu estou conseguindo mudar vidas e transformar histórias. Com toda certeza. As pessoas que já são os seus pacientes, que passam essa experiência pra gente, falam assim, meu Deus, eu fui a primeira vez, parece que ele sabia a minha vida inteira. Eu falei, olha, o que é isso? Vamos dar uma olhada. É muito engraçado, né? A gente é muito engraçado porque as pessoas ficam assim... surpresas, Sim. né? O que é isso? É charlatanismo? Demora um pouquinho para processar. Aí eu falo assim, né? Depois que a gente tem mais de 20 mil casos, não tem como ser, né? Com toda certeza, doutor. Né? Depois de 20 mil casos, a gente já fala o que precisa falar, a gente não fica mais... né? Então, assim, a gente já tem graças a Deus, essa certeza que funciona, essa certeza que muda vidas, essa certeza que transforma. E, claro, o que às vezes falta é o que você falou. Muitas vezes a pessoa não está preparada para receber uma informação, às vezes ela ainda não quer, ou muitas vezes ela está ainda no medo, que isso é normal, né? Ou muitas vezes... É um processo, né, doutor? É um processo. E, claro, o Covid veio para falar isso. Sim. Quem estava melhor emocionalmente, fisicamente se sobressaiu, na maioria dos casos. Né? Uns até estavam assim, fisicamente bem, todo mundo surpreendeu. Falou, nossa, mas era atleta. Só que as pessoas só mostram o físico, né? Elas só mostram o físico. Ai, se o físico tá bom, se malha, a pessoa já tá em plena saúde. Mas ela não consegue entender que existe algo a mais. Importante. A conexão, né? Lógico. Esse equilíbrio, né? Então, essa é uma proposta que nós viemos trazer, que é isso, esse equilíbrio para mudar vidas e transformar histórias. E essa é a proposta, né, que a gente fica muito feliz quando vem no seu programa, para poder falar isso, porque, graças a Deus, a gente consegue atingir aí um público muito grande. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Às vezes, muita gente vem sofrendo uma vida inteira com alguns problemas que não consegue resolver. Vai um profissional, às vezes não sabe nem que profissional que vai, né, doutor? Você fala, mas aonde que eu vou? Eu já fui nisso, já fui naquilo, já fui... Não consegue resolver. E é uma nova janela que se abre, na verdade. Isso. E é isso, né? Muitas, às vezes, ainda vem pela dor, né? E aí a gente vai descobrir a origem da dor.
Olha, doutor, tem muito assunto, né? Nós estamos com o tempo estourado. Eu já vou fazer um convite, vamos programar essa consulta, mas o senhor volta semana que vem aqui também. Perfeito. Se for possível, a gente dá sequência nesse assunto e já programa os próximos, porque eu quero extrair todo o conhecimento possível que o senhor tiver aí, a possibilidade de nos passar aqui no programa. Te agradeço e de antemão não tem como recusar um convite desse. Por favor, para a gente poder passar para os telespectadores, né? Isso, né? O que a gente pode fazer um pouco a mais? Que hoje a gente abordou o todo do Dr. Igor Vilela, sim, né? E depois... Tem muita coisa, só um pouquinho, para chegar aí nessa imensidão de conhecimento que você acumula em todo esse tempo, todos esses anos, né? Sim. De muito estudo. Eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí ainda, doutor. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. E semana que vem a gente continua. Te agradeço, Elga. Mais uma vez você, o seu programa, todos os telespectadores, a TV Pantanal pelo carinho e estou à disposição de vocês. Muito obrigado. A gente fica muito feliz. Obrigada, doutor. Até a próxima. Tchau, tchau. E o Elga Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Atenção! Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vai direto ao nosso Instagram, já dá uma olhada lá, mande sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.